Confiança é tudo na hora de investir. E ao saber que a Genial oferece um time dedicado, com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para tirar qualquer dúvida, a sua confiança em investir com a gente só aumenta, não é mesmo? Então abra sua conta gratuitamente através do link na descrição desse vídeo. Olá, estamos de volta aqui com o Conversa com o Zé Márcio, obrigado pela audiência. Temos conosco aqui hoje o Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura do primeiro mandato do presidente Lula, uma das pessoas que mais conhece a agropecuária brasileira, quer dizer, o professor universitário. Roberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para voltar aqui, é a segunda vez que você vem aqui. A ideia é conversar um pouco aí como é que você está vendo a agropecuária brasileira, essa questão do meio ambiente, etc. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você tiver que fazer. José Márcio, obrigado a você pelo convite, estou à disposição aqui. É sempre um prazer falar com você, ainda mais da agricultura. Claro, tudo bem. Roberto, quer dizer, a gente tem aí, essa questão do meio ambiente. Como é que você está vendo essa relação entre agropecuária e meio ambiente? Tem uma discussão enorme no Brasil e no mundo, de modo geral, né? Quer dizer, tem o acordo do livre comércio com a União Europeia. Como é que você está vendo essa situação? É complexa a situação, né, Márcio? Em termos de Brasil, não existe complexidade. O que tem no Brasil, nós temos uma agricultura sustentável, reconhecida no mundo inteiro, razão pela qual até nossos concorrentes têm uma certa, digamos, certo temor em relação à nossa competitividade muito grande. Nossa agricultura realmente tem uma condição técnica de desenvolvimento sustentável mesmo, né? Os números, você conhece, os números são evidentes. Eu costumo sempre dar, a partir do plano Collor, usar uma estatística, porque o plano Collor foi um plano que a agricultura mudou. Foi a primeira vez que se fez um esforço de estabilização da economia. Mais tarde veio o Plano Real e isso, se de fato aconteceu, de fato houve um fim da inflação. E com isso, o produtor foi obrigado a buscar tecnologia, porque era muito fácil entender, Zé Márcio, você conhece isso melhor do que eu, como economista que você é. Você planta uma soja, demora 6 meses para fazer todo entre o plantio e a comercialização, 5, 6 meses, uma inflação de 40% ao mês. Quando se fosse vender, já tinha comido os custos de inflação, tinha sido consumido. Então, era lucro líquido, né, total. Um boi, 4 anos no pasto, quando você vende o boi, era lucro líquido também. Então, a inflação mascarava o resultado. Com a estabilização da economia, o produtor rural foi obrigado a buscar tecnologia para ter uma atividade produtiva sem inflação. Isso foi uma mudança profunda no agro brasileiro. E os números por trás disso são realmente relevantes. Eu vou dar 2 ou 3 números para você entender o que estou te falando. Do plano Collor, 1990 até hoje, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 103%. Ou seja, dobrou. A plantada dobrou. E a produção cresceu 396%. Quase 4 vezes mais cresceu a produção do que a área plantada. O que foi isso? Tecnologia tropical, criada no Brasil pelo Estado, por órgãos de pesquisa estaduais, federais, a própria Embrapa liderando esse processo, ou também empresas privadas de tecnologia que desenvolveram variedades novas, técnicas novas que permitem esse crescimento espantoso, né? Esse número já assombra o mundo inteiro. Nenhum país do mundo, eu fui presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, conheço 79 países do mundo inteiro e posso afirmar para vocês que nenhum país do mundo relevante fez uma revolução tecnológica tão extraordinária e tão rápida quanto o Brasil fez nesses últimos 30 anos. Mas por trás desse número tem um mais importante ainda. Nós hoje cultivamos no Brasil 77 milhões de hectares com grãos. Na verdade, 52. Mas como fazemos muitas áreas, 2 safras por ano e até 3 safras por ano, a soma das 3 áreas, no mesmo ano, dá 77 milhões de hectares. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, no plano Collor, seriam necessários mais 103 milhões de hectares para colher a safra desse ano, que é uma safra recorde, mais uma vez. É um recorde por ano, todo ano batendo recorde. Então, na verdade, nós preservamos 103 milhões de hectares de qualquer desmatamento em bioma de qualquer natureza. Ou seja, é sustentável na veia, produtiva ambientalmente correta. Então, onde é que existem
os problemas. Os problemas da área do meio ambiente existem nas ilegalidades. Já falamos sobre em coisas ilegais, que cresceram, lamentavelmente, nos últimos anos, como desmatamento ilegal. Cresceu. Isso é ilegal? Tem que discutir. Tem que acabar com o que é ilegal. Incêndio criminoso. Tem que acabar. Invasão de terra, grilagem de terra, o tema de carimpos clandestinos de terra de hino, terra pública, são coisas ilegais. Essas coisas ilegais não são cometidas por agricultores profissionais, são cometidas por aventureiros, por grileiros de terra, por desmatadores que vão usar aquele mato para vender aquela floresta para vender para alguém. Então, o agricultor não faz isso, o agricultor não vai fazer uma ilegalidade que ele vai ser massacrado, ele tem que defender o nome dele. Né? Mas quem compra da gente, quem compete para de lá fora e vê o desmatamento cresceu, o incêndio criminoso cresceu, invasão de terra, ele mistura a estação e cria regras que, por exemplo, a União Europeia, no fim do ano passado, fez uma regulamentação sobre desmatamento. Não vamos comprar nada que seja produzido em áreas desmatadas depois de dezembro de 2020. Ora, vai plantar uma soja em Goiás, em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, foi desmatada há 60 anos, 100 anos atrás, tá certo? Mas vai ter que provar isso. E tem que ter consultoria, tem que ter investigação, isso vai aumentar custo de produção. Para quê? Por que eles fazem isso? Para reduzir a nossa competitividade. Vão ter que fazer um baita trabalho de convencimento de que não, eu planto soja aqui vai 50 anos, 100 anos, né? Não tem nada a ver com o desmatamento recente da Amazônia. Mas mistura estação. E essa medida colocada pela União Europeia, para dar um exemplo apenas, né, Zé Márcio? Não vai melhorar o meio ambiente nada no mundo. Vai melhorar o que o meio ambiente no mundo? Nada. Né? É só uma barreira não tarifária, de caráter até, de certa forma, hipócrita, para criar dificuldade na nossa competição. Então, resumo da ópera. Não tem uma agricultura perfeita. Eu posso dar mais exemplos. A energia. A matriz energética brasileira é 44% renovável. 44% renovável. A do mundo é 14%. E é 14% porque a nossa está no meio, senão era menos do que 12%. Né? No entanto, o que ninguém sabe é que desses 44%, 16% vem da agricultura. Etanol de cana, etanol de milho, biodiesel de soja, de sebo bovino, de óleo de palma, geração de eletricidade com bagagem de cana, biometano produzido com resíduos de grandes de suínos e de aves. Então, 16% da matéria energética brasileira vem da agricultura. Ninguém sabe disso. É mais do que hidrelétrica. Né? Então, a agricultura brasileira é sustentável. Floresta, nós temos 10 milhões de hectares de floresta plantadas profissionalmente para usar a madeira como insumo para outras indústrias. Né? Então, realmente, é sustentável. Mas os pecados que existem, as ilegalidades que existem, são usadas pelo concorrente como se fossem produzidas pelo produtor rural. E não são. O produtor rural é sustentável. Então, essa coisa perturba. Portanto, na tua pergunta, nós precisamos cuidar disso. Tem que acabar com tudo que é ilegal para que a nossa imagem surja na sua verdadeira grandeza. E a agricultura sustentável e ambientalmente correta. Agora, Roberto, quer dizer, pelo que você está dizendo, quer dizer, uma boa parte dessa discussão, quer dizer, dessa resistência, por exemplo, ao acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é protecionismo. Não tem nada a ver com a questão ambiental. Né? Quer dizer, a questão ambiental, no fundo, em grande parte, é uma desculpa para proteger a agricultura dos países europeus, principalmente da França. A gente sabe que a França é o grande país protecionista. Você acha que a gente vai conseguir, no curto prazo, resolver esse problema? Ou você acha que essa questão do acordo comercial é algo extremamente difícil de se completar? Olha, já faz 3 anos e meio que nós estamos patinando nesse negócio, né, Zé Márcio? E a coisa não vai. E o que se usa o argumento, é esse argumento. Não, como é que eu vou comprar coisa do Brasil que a carne é produzida na Amazônia desmatada? Não é verdade, mas o argumento pesa, fica repetido, vira verdade. Tanto se repete, vira verdade. Então, e essa questão da competição, enfim, hipócrita, tá certo?
é um pedaço pequeno. A verdade é que a concorrência, mercado é uma coisa complicada, não é uma coisa simples, né? Então, eu vejo dificuldades na implantação do acordo comercial União Europeia-Mercosul. Mas não acho que é impossível. Eu acho que se o governo tiver realmente uma visão clara de reduzir ilegalidades, acabar com esses desmatamentos ilegais, enfim, se houver uma ação concreta do governo, você reduz as dificuldades localizadas lá fora. Agora, não reduz a competitividade. Nossa, né? Não é algo competitivo. Se você olhar os números, é uma coisa impressionante. O ano passado, 2022, o agronegócio exportou 159 bilhões de dólares. 2021 tinha sido 140 bilhões de dólares. 2020, 120 bilhões de dólares. Ou seja, estão crescendo exponencialmente nas exportações. Alguém está perdendo o mercado para a gente. Tá certo? Se alguém está perdendo o mercado, quem perde o mercado não fica feliz. Vai criar todo tipo de dificuldade para inibir esse processo. Então, é uma luta difícil, mas não é impossível. Agora, eu acho que o mais importante, Sebastião, do que isso aí, é fazer acordos bilaterais com grandes países consumidores. Nós não temos um acordo com nenhum grande país consumidor. Não temos um acordo com os Estados Unidos, não temos um acordo com o Canadá, não temos um acordo com a União Europeia, mas poderia ter com a Alemanha, ou com a França, ou com a Espanha. Não temos um acordo com a China, com a Índia, com a Indonésia. Tem que fazer acordos bilaterais com grandes consumidores para garantir o mercado comprador. Eu tenho um potencial de aumentar a produção brasileira espetacular, com tecnologia, com gestão. Mas o que adianta crescer se não tiver um mercado? Então, eu sou de um tempo, Zé Márcio, você também é. Nos anos 50, o estoque mundial de café era tão grande que o preço ficava abaixo do custo de produção. O que o Brasil fez? Jogou café no mar. Jogamos milhares de café no mar. Lembra esse fato aí, nos anos 50. Quer dizer, o estoque que não sai porque não tem mercado, esmaga a produção. Nós temos que abrir mercados mesmo, abrir mercado para valer. Né? E não conseguimos fazer grande coisa. A ministra Tereza Cristina fez um esforço gigantesco e abriu o mercado em 60 países para nichos de mercado. Então, tem que ter um mercado grande, potencialmente grande, para consumir muito. China, Índia, Indonésia, Estados Unidos. Então, isso que é um tema que tem que ser tratado para além do acordo União Europeia-Mercosul. Agora, Roberto, uma coisa, você falou sobre tecnologia, eu acho que é realmente um ponto importante. Uma coisa que eu acho que é interessante, tem duas coisas que eu acho que é interessante nessa questão da tecnologia. Uma coisa, uma questão, uma coisa que eu tenho percebido que eu acho que é importante, que é o seguinte: o Brasil, o setor agropecuário está se tornando tão importante na economia brasileira, na sociedade brasileira, que o Brasil está voltando a valorizar a agricultura, está voltando a ser um país agrícola, tá certo? Mas é um país agrícola de uma forma muito diferente do que era no passado. Hoje, quer dizer, o setor agropecuário provavelmente é o setor mais moderno da economia brasileira, enquanto que no passado era o mais atrasado. Como é que você vê esse processo? Você tem toda a razão, mas o que é isso? Tecnologia. Foi tecnologia. A verdade é que essa tecnologia tropical sustentável que o Brasil criou nos últimos 30 anos fez a diferença. Eu vou dar também alguns números para você, a gente lembrar disso aqui. Até 1970, 50 anos atrás, nós importávamos 30% do que consumíamos no Brasil. Importava arroz, feijão, importava carne, importava leite há 50 anos atrás. O governo militar da época, não, isso não é possível. Um país desse tamanho tem que exportar comida, não importar comida, né? Então, o governo criou alguns mecanismos espetaculares. E dois são centrais. O primeiro foi domar o cerrado, Zé Márcio. O cerrado é uma área infértil, né, uma grande área brasileira, o centro-oeste brasileiro, a maior parte é cerrado, né? Mesmo São Paulo tem cerrado, o Nordeste tem cerrado, mas o centro-oeste é quase todo cerrado. E não era explorado. Né? Eu me lembro até que os antigos agricultores, dos anos 60, diziam: cerrado, Deus me livre, cerrado nem dado e nem herdado. Ninguém quer saber de cerrado. O Instituto Agronômico de Campinas, olha a importância disso. O Campinas, o IAC, tem mais de 100 anos de idade, prestou um serviço espetacular para a ciência brasileira tecnológica. Ela
iniciou trabalhos de doma do Cerrado aqui no interior de São Paulo, região de Brotas, Analândia, Itirapina, um cerrado pobre. Começou a trabalhar com isso. Depois veio a Embrapa, nos anos 70, criou um centro de cerrado lá em Brasília, e aí o cerrado foi domado. Aí o governo fez dois programas fantásticos, chama Polo Centro, chama Prodecer. Polo Centro, o próprio nome está dizendo, era desenvolver o polo do centro-oeste brasileiro. E o Prodecer era um programa de desenvolvimento cerrado, né? E foi feito com dinheiro do governo japonês. O japonês precisava de comida, não tinha onde crescer, então fez um acordo com o Brasil, nós montamos o Cerrado, foi desenvolvido com cooperativas agropecuárias com recursos do governo japonês. Um sucesso do programa. Quem fez isso, seu Márcio? Gaúchos. Os gaúchos, olha, eu tenho uma gratidão aos gaúchos, eu tenho uma admiração por aquele povo. Rapaz, anos 70, e eu vi isso, não é que ninguém me contou, eu fui ver com os meus olhos. Eu via caminhão chegando, gauchada, um caminhão, as criancinhas na cabine, a avó junto, o cachorro, o guarda-roupa, enfurnar naquele cerradão lá. Eu vi isso acontecer, foi uma coisa extraordinária. Puxaram Catarina, Paranaense, Paulista, Mineiro, Capixaba, Nordestino. Esse povo foi para o Centro-Oeste e fez um negócio, uma saga fantástica com tecnologia. Então, foi surgindo. E como foi necessário tecnologia para conquistar aquela área toda lá, aquilo cresceu à sombra da tecnologia. Obviamente, empreendedorismo, coragem desses modernos bandeirantes brasileiros que fizeram o Brasil crescer nos últimos anos do século passado e nos primeiros anos desse século aqui. Aliás, eu venho falando sobre esse negócio aí, eu sou um velho admirador de faroeste, né? Filme com John Wayne, Kirk Douglas, Richard Widmark, Bang Bang, tal coisa, né? O que os americanos fizeram? A conquista do Oeste foi uma coisa parecida. Eles tiveram que enfrentar os índios lá. Não, enfrentamos terra ruim, degradada, pobre, cascavel, urutu, maleita, febre amarela. Foi um desafio tenebroso. Não tem nenhum filme sobre isso, né, Marcos? Tem que mostrar isso para o Brasil. Tem que ter orgulho do que foi feito pelo Brasil, pelos agricultores brasileiros, do Brasil inteirinho, puxados pelos gaúchos. A locomotiva foi gauchada, foi uma coisa espetacular. Mas quem fez isso? Tecnologia. Onde é que ficou o pecado nisso, Marcos? O pecado ficou porque o pessoal foi para lá com gestão, com tecnologia, com crédito governamental muito grande, impressionante, importante, mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o porto não foi, o armazém não foi. Faltou infraestrutura, né? E faltou adubo, porque era muito barato comprar adubo lá fora, e quanto mais se avançava no cerrado, pior era a terra, mais adubo precisava. Então era fácil, vamos comprar adubo e a gente exporta o milho, a soja e paga o adubo que a gente produz aqui. Então nós fizemos um trabalho espetacular de abertura do cerrado, uma saga moderna, gigantesca, maravilhosa, que orgulha a todos nós, mas erramos ao não fazer infraestrutura e não montar o tema de insumos. Agora estão pagando caro por isso. Agora, você acha que ultimamente essa questão da infraestrutura tem melhorado? Quer dizer, você tem essa questão que está levando ferrovias, você acha que tem uma melhora importante aí nesse processo ou você acha que está estagnado, continua estagnado? Não, houve uma melhora espetacular. Nos últimos anos, uma melhora muito boa. Inclusive, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como ministro da infraestrutura, fez um trabalho espetacular, inclusive com rodovias, abrindo, asfaltando estrada de terra que estava há 40 anos sem fazer essa asfaltada e abriu muitos processos. Tal. Ele fez um grande trabalho, mas a demanda é tão grande, falta fazer muita coisa ainda, né, Márcio? Falta muito ferrovia, porto, claro, né? Armazém, né? Nós estamos devendo armazém. Então, há muita coisa para fazer na questão de logística, mas tem um plano, agora tem um plano nacional. Assim como fertilizantes. Também tem um plano nacional de fertilizantes. Hoje, para você ter uma ideia, nós importamos 85% do que consumimos no Brasil de fertilizantes. 85%, uma dependência brutal. É um plano de trabalho que nos próximos 15 anos vai baixar para 45%, 50%. Vamos continuar dependendo, mas menos, né? Mas isso também é interessante, porque o brasileiro é criativo, né? É impressionante. Então, essa crise do ano passado de fertilizante foi uma crise bem artificial,
no final não faltou dinheiro, faltou fertilizante para ninguém no mundo inteiro, né? Mas, enfim, os preços dobraram. Então foi um negócio que aumentou custo de produção demais na conta. Mas com essa crise, todo mundo está fazendo adubo orgânico, o organomineral, está vivendo uma revolução na área biológica da agricultura, biodefensivos, biopesticidas, bioherbicidas, biopesticidas que combatem pragas e moléstia no campo. Isso, o Brasil é o país que mais cresce no mundo. Ciência, tecnologia tropical sustentável, Marcos, que surgiu pela necessidade. Essa questão dos defensivos agrícolas, né? Quer dizer, tem uma revolução acontecendo aí, né, Roberto? Quer dizer, você tem quer dizer, eu conheço pouco dessa questão da agricultura, mas leio bastante. Então, quer dizer, tem uma revolução acontecendo aí sobre que tipo de defensivo que está aparecendo e que está sendo utilizado, que são muito menos poluentes do que os que estavam antes, não? Essa é a verdade. Quer dizer, qualquer empresa que produz defensivo, seja multinacional, seja brasileira, nacional, ela está preocupada com sustentabilidade. Até porque, sem isso, hoje sustentabilidade, eu diria para você que sustentabilidade é uma palavra-chave para competitividade. Então, quanto mais sustentável for um produto, tanto mais mercado ele terá, mais competitividade no mercado global. E não é só alimento, né? Tudo, roupa também, sapato, tudo tem que ser mais sustentável. Né? O mundo caminha para uma economia verde, cujo lastro é a descarbonização. É produzir sem emitir carbono. E, ao contrário, sequestrando carbono. O que a agricultura faz? A agricultura sequestra carbono, com a própria fotossíntese. Né? Por exemplo, carne, né? Tem um famoso tema, você deve conhecer, o arroto do boi. Né? O boi, por causa da sua fermentação entérica da digestão, emite metano. O arroto do boi, muito metano. Né? Então, isso seria um tema grave contra o meio ambiente na pecuária de corte. Só que o pasto plantado e adubado sequestra carbono. Então, o balanço final é negativo. No ciclo total da pecuária, a pecuária é sequestradora de gás de efeito de estufa e não emissora do ponto de vista final do processo. Só que isso aí não é todo mundo que faz ainda. Então, é um processo tecnológico. De novo, é ciência e tecnologia que está avançando. Eu, quando ministro, lancei um programa chamado Integração Lavoura-Pecuária. Isso é uma coisa, um ovo de Colombo, que só o Brasil faz, Márcio. E que é o seguinte, você, em certas regiões do país, o sul do país, por exemplo, vamos dizer, de São Paulo para baixo, a parte de Mato Grosso também, chove no inverno. Então, você consegue fazer 2 safras por ano. Você planta soja no verão, tira a soja, planta milho, trigo. O trigo hoje todo o trigo brasileiro é produzido depois da soja, no sul do país, né? E sorgo e outros produtos para inverno. Só que no Nordeste, na parte do Centro-Oeste, Sudeste, não chove no inverno. Então, quem nasce aqui no Sudeste fazer uma safra só, quem nasce no Sul faz 2. É uma injustiça nesse negócio aí. A ciência se preocupou com isso, né? E criamos um modelo que você faz uma safra de verão, soja, milho, algodão, qualquer coisa, e você, antes que a safra termine o ciclo, semeia pasto. Quando você colhe a soja, o milho, o algodão, tem pasto formado numa região que normalmente não vai ter pasto que é seco. Então você bota boi no inverno. Então você tem 2 safras, grão e carne, na mesma terra, né? E agora você evoluiu tanto, já tem gente fazendo 3 safras. Você faz soja, planta soja em setembro, colhe em janeiro, planta milho, colhe o milho em maio, junho, já está o passo assim, você faz soja, milho e carne na mesma área. Nenhum país do mundo faz isso. É um ovo de Colombo, espetacular essa integração lavoura-pecuária. Lancei isso em 2005, imagina só, 2005, faz 17, 18 anos. Já tem mais de 10 milhões de hectares com a integração da pecuária e floresta no Brasil. Está acontecendo. Pasto velho, que não prestava mais, está sendo transformado em agricultura, e a agricultura está entrando na área de pastagem, a pecuária está mudando de fora para dentro, que a agricultura está fazendo isso aí. Então, é uma revolução fantástica, não precisa de 1 hectare a mais de mato desmatado. Na área de pastagem, você cria agricultura. Então, são coisas dessa natureza, tecnologia dessa natureza, que faz do Brasil tropical uma coisa espetacular e sustentável de fato. Né? Não é por outra razão. Defensivo desse negócio aí. O que o defensivo busca hoje? Menos carbono. Então, se você tiver um defensivo
você usa menos por hectare, menos quilo por hectare, você precisa usar menos trator para pulverizar, menos água para diluir o defensivo no tanque para pulverização. Então, você vai reduzindo cada vez mais o potencial não ambiental dos pesticidas agrícolas. Então, o que nós temos que fazer é modernizar o processo. Antes do governo do presidente Temer, por exemplo, demorava um defensivo 9, 10 anos para registrar no Brasil. Mais que o mundo inteiro era 2 anos, aqui é 10 anos. Então, quando você registrava um defensivo, era velho. O Blairo Maggi, ministro da Agricultura, fez um grande processo de agilização de registro de moléculas novas. A Teresa Cristina e o Marcos Montes continuaram com isso. Hoje nós estamos up-to-date com o mundo. Hoje os defensivos que é registrado aqui é o mesmo que está nos Estados Unidos, na Austrália, na Alemanha. Então, o Brasil mudou. Ia ter uma lei, inclusive aprovada no Congresso Brasileiro, agora na Câmara de Deputados, que muda esse critério todo e exige agilização do processo. É modernização. As pessoas nem sempre entendem isso. Vai perder o capricho. Não perde capricho nenhum. Os cuidados são os mesmos, só que é mais ágil. Estamos num bom caminho nesse aspecto, viu? De defensivos agrícolas, pesticidas. E os bioinsumos fazem parte integrante disso aí. Agora, Roberto, tem uma questão que eu acho que outro dia eu estava conversando com um amigo meu, existe uma certa preocupação, que é a questão da conectividade, né? Quer dizer, as máquinas agrícolas hoje são todas via GPS e tal, e existiu nessa conversa, a gente estava conversando, e o ponto era... a agricultura brasileira tem conectividade suficiente para incorporar essas questões todas, quer dizer, da internet, e como é que você está vendo esse processo? Olha, Zé, é um tema importante. Foi muito bom você lembrar desse tema aí. Você tem razão. A pandemia precipitou a questão da digitalização no campo, né? Ciência técnica, informação tecnológica, veio tudo por computador. E o mais importante foi isso aí. Hoje um trator, uma colhedeira, tem 5, 6 computadores de bordo, que o centro da sede da fazenda está acompanhando o tamanho da colheita, a velocidade do trator, o gasto de combustível. Então, hoje os controles são muito mais rigorosos graças a essa questão da digitalização. Qual é o problema? É antena, é torre. É o que você está falando, é conectividade. Tem conectividade. O que está acontecendo hoje, basicamente, é o seguinte, Márcio. As grandes empresas que vendem máquinas agrícolas estão vendendo frotas completas com a torre junto. Então, o grande produtor está protegido. Ele monta a torre da sua fazenda e ele está conectado com o drone voando, levantando diagnóstico de praga, pulverizando localmente, reduzindo enormemente o uso de defensivos agrícolas, porque vai pulverizar só onde precisa, ou tem a praga atacando, né, na área inteira. Então, são coisas espetaculares que a digitalização está, mas a conectividade é fundamental. Então, qual é o problema? É o pequeno produtor. O pequeno produtor não vai ter uma torre só para ele. Minha torre é para 50, 60 mil hectares, uma torre, né? Para ter a área grande, né? O cara tem 100 hectares, 100, 200 hectares, 300 hectares, não pode ter uma torre só para ele. Então, está aí um novo papel, Zé Márcio, para as cooperativas agropecuárias. Elas estão começando a fazer isso, criando torres para atingir uma área de ação onde os pequenos produtores, médios produtores, podem ter o mesmo acesso que o grande tem na sua torre pessoal. Então, a cooperativa está produzindo uma conectividade e uma digitalização para o pequeno e para o médio na mesma dimensão. Só que é mais lento o processo. Há uma afirmação temerária para mim, mas que é o seguinte: quando tudo estiver digitalizado, as máquinas todas estiverem... Hoje já tem tratores trabalhando sem operário, sem operador. Então, o centro do escritório controla 3 máquinas sozinho, no computador. É tudo conectado. Então, isso tudo vai trazer redução de custo. Há uma ideia muito genérica de que é possível que, ao longo do tempo, o custo caia 10% para quem tem digitalização, vis-à-vis quem não tem. Ora, isso vai criar um abismo financeiro. Quem tem as torres, quer ter tudo funcionando, reduz 10% do seu custo. Quem não tem, fica fora do mercado, porque o mercado vai ser definido pela média dos preços, afinal, dos custos. Então, é fundamental, o teu tema é muito relevante, é fundamental
que todo mundo tenha acesso à conectividade para poder ter a digitalização funcionando. Então, já existe até mesmo hoje uma empresa privada, que é uma associação de várias entidades de classe ligadas à agricultura, fertilizantes, defensivos e computadores, que está criando torres privadas que atendem não só a agricultura, mas também a área urbana, em municípios distantes, Mato Grosso, da Amazônia, de maneira geral, no Cerrado, né? Então, esse processo está avançando muito, Zé Márcio, porque o Estado não consegue fazer tudo sozinho. Então, o setor privado está se juntando com as cooperativas e associações de classe. Na verdade, é ótimo, né? É um sinal de que o mercado agrícola é dinâmico de verdade. Tanto que, quando falta aí a conectividade, o setor privado vai lá, investe e, quer dizer, consegue produzir aquilo que o mercado está pedindo. Né? De novo, é empreendedorismo rural. Né? Zé Márcio, eu queria falar uma coisa que ficou faltando na questão do desmatamento do meio ambiente, que é o seguinte: nós temos o Código Florestal, né? O Código Florestal é o código mais moderno do mundo e que é um ponto de encontro entre produtor e ambientalista. Isso é uma coisa difícil de fazer. Tivemos, graças a Deus, um trabalho espetacular do Aldo Rebelo, que foi o redator desse projeto aí. Tem mais de 100 audiências públicas no Brasil inteirinho e tal, juntou ambientalista com o produtor rural, conseguiu fazer um Código Florestal que é rigoroso, exige reserva legal, área permanente de preservação, que é na Amazônia, 80%, você não pode usar 80% na sua terra. Aqui no sul do país é 20%, no Cerrado é 35%. É uma lei muito rigorosa. Tem que ser implementada. Né? Então, em muitos estados, não está implementada ainda. Falta aparato legal, institucional do estado para... Aqui em São Paulo está resolvido o problema. Né? Tem o negócio do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é a base do crédito rural a ser desenvolvido pelo Código Florestal. Tem estados que nem começaram ainda, né? Então, é outro tempo da ilegalidade. O que é fundamental nesse processo, para entender bem claramente, é o seguinte: a floresta de pé tem que valer mais do que cortada, para que o desmatamento acabe. Então, esse é um tema que o Código Florestal tem que tocar para frente. Desculpa, mas eu queria voltar atrás, que na questão ambiental é importante esse tema aí. Não, acho que é super importante essa questão, acho que é realmente super importante. Agora, deixa eu só falar, que vamos mudar um pouquinho de assunto, porque do ponto de vista da economia tem uma questão aí, como é que você está vendo a safra desse ano, como é que você, quer dizer, qual é o volume de safra, como é que você está vendo esse processo? Esse ano de 2023, preço agrícola, qual é a expectativa que a gente pode ter aí da evolução da safra em 2023? Então vamos por partes, né? Como dizia Jack. Né? Primeiro, previsão de safra. Uma previsão feita pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, órgão do Ministério da Agricultura, que agora passou para o Desenvolvimento Agrário, achou errado, mas passou. A Conab previu uma safra de 317 milhões de toneladas de grãos para 2023. Recorde absoluto. Para você ter uma ideia, o ano passado o recorde foi 279. Então, nós íamos crescer, íamos passar de 20 milhões de toneladas a mais esse ano, se tudo corresse bem. O IBGE faz uma safra um pouco menor, falei 293 milhões de toneladas. Uma diferença brutal. Eu não entrei para 317. Eu sou crítico disso, porque são dois órgãos do mesmo governo, um prevê uma coisa, outro prevê outra coisa. Tudo bem, se fosse 1 milhão de toneladas, diferente, 2, tudo bem. O argumento é que a metodologia de cálculo é diferente. Tudo bem. Uma metodologia diferente, mas uma diferença de 25 milhões de toneladas é muito grande a diferença. Então, mas enfim, são os números que estão circulando por aí, Zé Márcio. O que houve, infelizmente, agora no final do ano, em janeiro também, uma seca forte no Rio Grande do Sul, no sul do país. Mais forte no Rio Grande do Sul, pelas Paraná também, que afetou a produção de milho. Né? A de soja não tanto, mas a de milho foi afetada. Então, ainda não está medido esse prejuízo. Talvez 10, 15 milhões a menos, que felizmente serão corrigidos, do ponto de vista financeiro, pelo seguro rural. O seguro rural foi uma primeira coisa que eu fiz com o ministro, criar o seguro rural. O ano passado, a seca no Rio Grande do Sul, lá quebrou mais de 20 milhões de toneladas de milho e soja. Felizmente, o seguro garantiu, ninguém quebrou. Né? E acho que esse ano vai ser a mesma coisa. Mas reduz a safra. Né? Então, eu diria para você, Zé Márcio, que
alguma coisa em torno de 300 milhões de toneladas deve acontecer. 295 a 305, nessa faixa vai acontecer a safra, que é recorde de sobra, de 279 no passado para 300, é um salto de mais de 20 milhões de toneladas. Então, é um recorde, mais um, porque é um atrás do outro, todo ano um recorde. Muito bem, então, número 1, volume grande de safra. Número 2, custo de produção, subiu demais. Os custos de produção subiram, em média, 35% no Brasil inteiro. Em regiões que subiu mais de 40%, que é adubo importado, mais longe, tal coisa. Então, tem custo de produção aumentou demais. E os preços não aumentaram na mesma proporção. Por quê? Porque a inflação de alimentos, os preços estavam altos por causa da escassez e a demanda determinada pela pandemia lá fora, fez com que a demanda diminuísse. Então, os preços estão diminuindo um pouco. Qual é a pergunta, Zé Márcio, que você colocou para mim e não tem resposta ainda? Esse custo de produção cresceu 35% na safra, vamos colher daqui a pouco. Será coberto pelos preços agrícolas? Eu digo para você, muito em cima do muro, em algumas regiões sim, em outras não. Né? E também não há certeza sobre como vão se comportar os preços em março, abril, maio, junho, quando a safra está sendo comercializada. Pode ser que caia mais do que caiu até agora. Pode ser que não caia, porque a safra na Argentina, essa seca do Rio Grande do Sul pegou a Argentina inteira. Então, quebra a safra da Argentina, a oferta mundial também tem uma redução. Então, ainda há uma incógnita em relação ao resultado econômico para os produtores. De modo que tem duas coisas importantes a falar. Não vai faltar comida para brasileiro. Nada. Vamos ter uma safra recorde, o mercado inteiro está abastecido e garantido. Número 2, vamos exportar de novo safras muito grandes com preços ainda elevados. Então, não tem problema de abastecimento interno de exportação. Qual é o problema? É renda para o produtor rural em certas regiões do país, que não vai ser positiva por causa dos custos muito altos e preços cadentes. Então, ainda há uma insegurança em relação ao tamanho da margem. Eu digo que é preciso botar barba de molho, porque o horizonte não é tão risonho como foi nos anos anteriores. Mas isso pode significar menos investimento para o próximo ano? Ou... Os investimentos já caíram muito, Zé Márcio. A compra de equipamentos e máquinas agrícolas despencou com o resultado da eleição. Está todo mundo esperando ver o que vai acontecer de política agrícola. Você vai ver políticas agrícolas importantes, se for favorável à agricultura, vai voltar investimento. Se não houver, está todo mundo esperando ver o que vai acontecer agora. Né? Mas as grandes feiras agrícolas, sobretudo a AgriShow, que acontece em Ribeirão Preto, no final de abril, começo de maio, é uma feira em que as grandes empresas, mostram suas novidades, suas máquinas novas, equipamentos novos, são exibidos na AgriShow. E essas empresas estão com esperança de que até abril e maio, quando acontece a AgriShow, terá sido definido um rumo de política agrícola brasileira, futuros rurais vão investir de novo, e as cooperativas também vão investir um pouco mais, e a coisa voltará à normalidade. Mas, por enquanto, está desaquecido o mercado de investimentos na agricultura. Roberto, muito obrigado pela sua presença, excelente conversa, aprendi muito, como sempre, quando falo sobre a agropecuária, tá certo? Acho que realmente foi excelente conversa, acho que tenho certeza que nossos espectadores gostaram muito. Muito obrigado mesmo. Zé Márcio, faltou uma coisa que eu não gosto de falar, que é política, tá certo? Mas uma coisa que, se me permitir, mais 5 minutinhos, eu queria falar um tema claro, aqui. Temos tempo, se você quiser, pode assumir. Nós temos o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, é um bom ministro, tem um potencial. Ele é produtor rural, ele foi presidente da ProSoja do Mato Grosso, o estado mais importante do Brasil, agrícola, Mato Grosso, foi presidente da ProSoja, então ele conhece a agricultura e sabe como é que se relaciona a liderança com o estado. Foi vice-governador do Mato Grosso, foi secretário do Meio Ambiente do Mato Grosso, é senador da República e foi o coordenador do Plano de Transição para a Agricultura. Então ele tem 4 ou 5 características, pouca gente no Brasil tem, que dá a ele credenciais para ser um bom ministro. Em compensação, o ministério foi
fatiado, né? Ficou para o Ministério da Agricultura e Pecuária, abastecimento saiu, foi para o Desenvolvimento Agrário, com a Conab, inclusive, floresta plantada e o CAR foi para o Ministério do Meio Ambiente, a questão fundiária para os outros do Desenvolvimento Agrário, ou seja, o Ministério da Agricultura perdeu expressão, perdeu tamanho, né? Então, embora o ministro seja muito capacitado, ele perdeu espaço para negociar, né? E é um espaço complicado, porque quem faz acordo comercial é o Itamaraty, no Ministério da Agricultura. Quem faz investimento em logística é o Ministério do Interior, de Infraestrutura, que cuida ferrovia, rodovia, porto. Quem libera recursos para o Ministério da Agricultura? Planejamento e Fazenda. Quem é que cuida da indústria e transformação? Ministério da Indústria e Comércio. Enfim, as políticas para a agricultura estão esparramadas entre vários ministérios, de modo que é importante que haja uma ação do governo como um todo e mais à frente parlamentar agropecuária, que tem um papel relevante aqui para frente na defesa de novas legislações. Então, eu queria só fazer um esclarecimento aqui que o ministro tem o nosso apoio e ele é um homem afável, de bom relacionamento, mas é preciso que ele seja reconhecido pelo governo como um todo no seu papel de articulador das políticas para a agricultura, para que a gente possa voltar a crescer. Por causa de uma falha tua lá atrás, né? A agropecuária brasileira representa 6% do PIB. 6%, é pouco. Mas o agronegócio, que depende disso, é 27%, é o maior negócio do Brasil. É 27% do PIB, gera 20% dos empregos, e aqui está o salário comercial. Então, o setor como um todo, o agronegócio para crescer, tem que ter políticas públicas também integradas. Só para falar sobre isso, porque isso vai depender do sucesso do Brasil daqui para frente. Zé Márcio, muito obrigado. Estou sempre à sua disposição. Muito obrigado a você, foi ótimo, excelente. Muito obrigado, inclusive, por essa última intervenção aí. Muito obrigado. Um abraço. Até uma próxima. Um abraço. 10 motivos para você que é trader abrir a sua conta aqui na Genial. Infraestrutura de ponta. Aqui você investe na mesma estrutura que opera os maiores fundos de alta frequência do mundo. Corretagem zero. Você não paga nada de corretagem para investir nos principais ativos. Plataformas profissionais gratuitas. Contrate as plataformas mais utilizadas pelos traders sem pagar nada. Trader Cockpit. Um ambiente unificado onde você pode realizar um bom gerenciamento de risco, verificar a sua posição por plataforma e determinar o limite para as suas operações. Resenha Trader. Acesse a nossa sala ao vivo com calls e análises personalizadas. Canal do Trader, o suporte operacional das plataformas profissionais durante todo o pregão. Alavancagem intraday. Intensifique o seu poder de compra ou venda em até 50 vezes para os ativos mais líquidos da B3 por meio das principais plataformas operacionais. Controle de trades, uma planilha exclusiva para você acompanhar as estatísticas de seus trades e fazer uma gestão eficiente do seu capital. Genial Cloud, temos uma máquina virtual para que você possa operar como se estivesse dentro da B3. E a Mesa Trader, a nossa assessoria de investimentos com acesso exclusivo à mesa de operações de renda variável, sem filas, durante todo o pregão, de acordo com o seu perfil de cliente. Abra sua conta agora mesmo e faça parte da verdadeira casa do trader.